Olá, meus alunos. Hoje vamos conversar um pouquinho com vocês sobre uma doença chamada toxoplasmose, cujo agente etiológico é o Toxoplasma gondii. Eu costumo dizer que nós vivemos num mar de toxoplasmas, visto que em torno de 60% da população é positiva para esse parasita. Então, esse parasita, ele é do filo Apicomplexa. Então, esse filo a gente ainda não estudou, mas todos os parasitas que pertencem a esse filo, eles têm um complexo apical, com várias estruturas importantes para adesão e penetração em células. É uma zoonose muito frequente, então, em vários animais, principalmente mamíferos, cabra, cabrito, porco e aves. É encontrado em diversos tecidos e células, exceto hemácias, e em vários líquidos orgânicos, líquido peritoneal, esperma e etc. Apresenta uma morfologia múltipla, sendo capaz, então, das 3 formas existentes serem infectantes. Tem uma prevalência mundial, como já falei, então, com mais de 60% da população positiva sorologicamente para esse parasita. Os casos mais graves ocorrem em recém-nascidos, com muita morbidade, mortalidade e pacientes que têm algum tipo de imunocomprometimento. Aqui, então, a morfologia do taquizoíto, ele tem uma forma semelhante a uma meia-lua ou bananinha, com diversas estruturas do complexo apical, principalmente micronema, róptrias, o conoide, que são estruturas importantes, como eu disse, para reconhecimento de receptores de células e penetração em células, tá? Núcleos e outras organelas de qualquer outro parasita. Então, o taquizoíto, ele tem a presença, não é, principalmente na fase aguda da infecção, no hospedeiro intermediário. Ele é a forma de multiplicação rápida, então TAC quer dizer rápido, então é a forma mais presente na fase aguda da infecção. Essa forma está presente em diversos tipos, então, de líquidos, como falei, né? Líquido peritoneal, principalmente, células do sistema mononuclear fagocitário, hepatócitos, células pulmonares, nervosas, submucosas e musculares. Então, aqui vocês veem a imagem do taquizoíto. Em microscopia óptica comum, a gente só consegue visualizar a morfologia, semelhante à meia-lua, e o núcleo e algumas granulações citoplasmáticas. Aquelas estruturas do complexo apical só são visualizadas em microscopia eletrônica. O bradizoíto, brad quer dizer lento, então ele tem uma multiplicação lenta e é mais presente então na fase crônica da infecção, em vários tecidos do hospedeiro, também intermediário, dentro de um vacúolo parasitófano. O tamanho desse bradizoíto vai variar e ele pode permanecer viável por muito tempo nos tecidos. Então, aqui é a imagem do bradizoíto em tecido muscular. O oocisto, que é a forma de resistência, são as formas eliminadas nas fezes dos felídeos, né? A gente fala do gato, que é mais comum a proximidade do gato com o ser humano, mas todos os felídeos são hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii nessa forma de oocisto. Eles são eliminados, então, nas fezes ainda imaturos, e só vai ocorrer a esporulação no meio ambiente, contendo então dentro de cada oocisto 2 esporocistos com 4 esporozoítos dentro de cada um. Essa é a forma do oocisto maduro e infectante. Então aqui, olha a imagem do oocisto maduro, com 2 esporocistos e com 4 esporozoítos dentro de cada um. Esse é o oocisto imaturo, não infectante, que é eliminado nas fezes dos felídeos. O ciclo biológico do Toxoplasma gondii é heteroxênico, então a gente possui o hospedeiro definitivo, ocorre nos felídeos, né? A gente coloca gato por causa da maior convivência com o ser humano, mas são todos os felídeos, e o hospedeiro intermediário, o homem e os demais animais, principalmente os mamíferos e aves. A fase assexuada, então, ocorre nesses hospedeiros intermediários, nos linfonodos e tecidos
do hospedeiro intermediário, e a fase sexuada, ou também conhecida como fase coccidiana, nas células do epitélio intestinal dos felídeos não imunes, jovens não imunes. Então, aqui você vê o ciclo biológico, as três formas, tanto o bradizoíto quanto o taquizoíto e o esporozoíto, são infectantes, né? E vão ser, então, penetrar dentro de células do epitélio intestinal, do felídeo, é a fase assexuada, e dentro, então, dessas células, a formação de merozoítos. Ocorre rompimento de célula e liberação de merozoítos. Esses merozoítos penetram em novas células do epitélio intestinal e começa a fase sexuada com a formação do macrogameta, que é o gameta feminino, e do microgameta, que é o gameta masculino. O microgameta, ele é móvel, então ele sai da célula e vai à procura do macrogameta, que é imóvel. Ocorre a fecundação e a formação, então, do oocisto imaturo. Esse oocisto imaturo é eliminado nas fezes dos felídeos. No meio ambiente, ocorre a esporulação, como já foi dito, ok? Então, diversos animais, não é? Tá aqui o bovino, o carneiro, roedores, podem ter o bradizoíto, então, nos tecidos, não é? E serem infectantes, tá? A forma mais importante é a transmissão congênita, então, da mãe para o bebê. Dependendo do período gestacional, é grave. Então, a transmissão, principalmente através dos oocistos, como eu falei, maduros, né, de fezes de gatos, cistos ou os bradizoítos presentes na musculatura, então a ingestão de carnes mal cozidas, mal assadas, e o taquizoíto presente no leite, na saliva, no esperma, lambidura, perdigotos, né, que são gotículas de saliva. E a congênita, que é a forma de transmissão mais grave. Então, a transmissão em relação ao ser humano, principalmente você ingerir esses oocistos maduros, que pode estar em fezes, em jardins, de praças públicas, em caixas de areia, de creches, em latas de lixo. Também pode ser transmitido através de vetores, não é? Vetores mecânicos, como a mosca, ingestão do bradizoíto ou dos cistos em carne crua ou mal cozida, de animais infectados. E é mais rara a ingestão do taquizoíto em leite não fervido, não pasteurizado, inalação, né, por lambeduras de animais, perdigotos. Através da relação sexual também é possível a transmissão, já que ele pode estar presente no esperma, e acidentes de laboratório. A transmissão congênita, que eu falei que é a mais importante, pode ocorrer através da passagem pela placenta, a transplacentária, então, da mãe infectada para o bebê. Pode ocorrer o rompimento de cistos no endométrio da gestante, e aí também infectar o bebê. E os taquizoítos que estão presentes no líquido amniótico também atingir o bebê. Então, quanto ao número de pessoas com sorologia positiva para TEGOND, eu já falei, é muito alta, mais de 60% da população. Algumas pessoas são assintomáticas, nem sabem que tem o TEGOND, mas a patogenia, então, está ligada diretamente à cepa do parasita, a resistência da pessoa ao sistema imune e a maneira como ele se infectou. A toxoplasmose congênita ou pré-natal, a fase aguda é que é importante, que é possível então a transmissão na fase aguda, ou se a gestante está na fase crônica, mas houve uma reagudização da doença durante a gestação. Então, aquelas pacientes que têm sorologia positiva antes da gravidez, elas teriam menos chance de transmitir ao feto do que aquela que vai ter a prima infecção ou a fase aguda pela primeira vez. No feto, depende então do grau de exposição desse feto a esse parasita, a virulência da cepa e qual o período gestacional. Em torno de 40% até 50% dos fetos infectados morrem.
Então, quando a gestante está no primeiro trimestre da gestação, a consequência é o aborto. É 10 vezes maior em gestantes com sorologia positiva para TGOND do que com as negativas. No segundo trimestre da gestação, também é possível o aborto ou um nascimento prematuro, podendo a criança nascer normal ou já com anomalias graves, que a gente chama de síndrome de Sabin ou tétrade de Sabin, que consiste nessas manifestações clínicas: a corioretinite, calcificações cerebrais, perturbações neurológicas, retardamento psicomotor e alterações do volume craniano, microcefalia ou macrocefalia. No terceiro trimestre da gestação, o nascimento pode ser normal e a criança apresentar evidências dessa doença semanas ou meses após o parto, com diferentes manifestações clínicas, tipo comprometimento ganglionar, hepatosplenomegalia, edema, miocardites, trombocitopenia e lesões oculares. A fase ganglionar ou febril aguda é a forma mais frequente, ocorrendo em adultos e crianças, que pode ser confundida com qualquer virose, né? Porque existe um comprometimento ganglionar e febre alta, e geralmente pode passar despercebida pensando ser uma simples gripe. Em geral, ela é crônica e benigna e só vai haver complicações em pacientes imunocomprometidos. A toxoplasmose ocular é a presença de taquizoídes ou brazoídes na retina, levando a uma inflamação com comprometimento de coroide e que pode também levar à cegueira parcial ou total. Pacientes com HIV positivo e necrose de retina têm um aumento dessa quantidade aí de parasitas no globo ocular e pode ser de evolução fatal. Na forma cutânea ou exantemática, que é mais rara também, mas é fatal, ocorrem lesões generalizadas na pele. A forma cerebroespinhal ou meningoencefálica também é a forma grave, podendo levar a coma e morte, com pacientes também imunocomprometidos, por exemplo, pacientes com HIV, que pode ocorrer então uma reagudização da infecção e ter então confusão mental e convulsões, inclusive. A forma generalizada também é a forma mais rara, mas com evolução para óbito, e aqui está imunocompetentes, mas são imunodeprimidos, essa forma generalizada, né? Com comprometimento de meningoencefalites, miocárdio, pulmonar, ocular, digestivo e testicular, também evoluindo para óbito. O diagnóstico clínico é difícil, né? Porque muitos pacientes são assintomáticos ou têm sintomas gerais. O diagnóstico laboratorial, na fase aguda, a gente pode fazer exame então do exudato, do sangue, do leite, do líquor, da saliva, onde nós vamos encontrar a forma de taquizoído. Outras formas, tipo a biópsia, a inoculação e biologia molecular, PCR, são rotinas não tão diárias. A demonstração do parasita durante a fase crônica, também através de biópsia de tecido, histopatologia, inoculação em animais, não é tão utilizado. Nós utilizamos mais exames imunológicos, né? Tipo imunofluorescência, reação de imunofluorescência indireta e ELISA. A interpretação vai depender, então, dos sintomas e dos títulos dessas reações. Então, a interpretação na toxoplasmose congênita, a gente vai pesquisar IgM, imunoglobulina do tipo M, no soro do recém-nascido, por imunofluorescência ELISA. E imunoglobulina G e GG, vamos ver o título do recém-nascido. Se ele for maior que o da mãe em 2 diluições, e se ocorrer elevação dos títulos em testes sucessivos e permaneça por mais de positivo até 5 meses ou mais após o nascimento, ele também está com toxoplasmose crônica. No adulto, a sorologia a cada 2 a 3 semanas, pelo método também de imunofluorescência ELISA ou hemaglutinação. Se os títulos aumentarem constantemente, indica doença aguda. Gestantes podem apresentar um ligeiro aumento dos títulos, mesmo sem a doença.
Então, a gente tem que acompanhar essa titulação no soro dessas pacientes. Se a elevação for 4 vezes maior de uma dosagem para a outra, significa que ela está com a toxoplasmose aguda ativa. A gente também pode fazer, ou deve fazer, um teste que a gente chama de teste de avidez IgG, né? Em casos duvidosos, esse teste de avidez mede as forças de atração para a imunoglobulina G. Se der um teste de avidez alto, quer dizer, a força de atração para IgG é alta, não significa infecção. Agora, se der baixa avidez para IgG, significa infecção. Na toxoplasmose ocular, o exame oftalmológico de fundo de olho. Então, também fazemos comparação de títulos do humor aquoso com o do sangue. Não é? Também podemos pesquisar a imunoglobulina do tipo A intraocular. A toxoplasmose em imunodeficientes também se recomenda dosar IgG, devido à possibilidade de reagudização, e a gente considera positivo mesmo que não haja aumento de títulos. Tá? A infecção também pode cerebral, então tem que ser acompanhado com tomografia para possíveis lesões cerebrais. Temos de epidemiologia, então essa parasitose tem uma distribuição cosmopolita. Como falei, todos os mamíferos e aves são susceptíveis, então é uma zoonose. A importância dos gatos devido ao convívio com o ser humano, a veiculação por vetores mecânicos, né, as moscas e baratas, e os animais silvestres são quase todos soropositivos. Do tratamento, não há uma medicação eficiente para a fase crônica. Recomenda-se nos casos agudos, toxoplasmose ocular e imunodeprimidos, fazer uma associação de pirimetamina com sulfadiazina ou pirimetamina com sulfadoxina. Como a pirimetamina em doses prolongadas ela pode ser tóxica e teratogênica, associa-se também ácido fólico e levedo de cerveja na alimentação. Aqui tem um quadro com os medicamentos e a posologia. Quero só ressaltar a questão da gestante, toxoplasmose, então, em gestantes não confirmados, espiramicina, mais toxoplasmose em gestantes confirmados, espiramicina até 20 semanas de gestação, sulfadiazina mais pirimetamina mais ácido fólico a partir da 21ª semana de gestação. Temos de profilaxia, então cuidados com a alimentação, principalmente o leite ingerido cru ou as carnes cruas, o controle desses gatos perambulando, vadios, cuidados com a alimentação e fezes de gatos domésticos, não só alimentar com ração, proteção das caixas de areia, o exame pré-natal é importantíssimo e ser acompanhado durante todo o pré-natal. O tratamento das gestantes em fase aguda é importante e não existe ainda vacina para essa parasitose.